Paz, queridos e amados irmãos e todos aqueles que vão ver e ouvir este vídeo. Eu venho hoje com mais uma ilustração para lhe ajudar espiritualmente no seu dia a dia. E hoje, a ilustração de hoje, ela é uma ilustração muito especial. Você vai ver por quê. Ela realmente vai falar com a sua vida espiritual. Preste muita atenção nessa ilustração, porque eu tenho certeza que ela vai servir para você, meu irmão e minha irmã. A ilustração de hoje tem o tema O Preguinho. O tema é O Preguinho. Essa ilustração fala de um homem que simboliza o diabo tentando vender as suas bagagens. E fala de um irmão crente em Jesus, fiel a Deus. Fala que esse vendedor, ele procurava de diversas maneiras, de uma forma muito insistente, vender as suas bagagens, principalmente para aqueles que serviam e servem a Deus. E um dia, ele escolhe um irmão, um servo de Deus, um homem de Deus. E ele começa de uma forma insistente a bater todos os dias na porta da casa deste irmão, tentando vender ou deixar na casa do irmão as suas bagagens. As bagagens deste vendedor, que simboliza o diabo, também simboliza o pecado, como que, por exemplo, o adultério, a mentira, o homicídio, o roubo, esses pecados que quando as pessoas ouvem, elas se assustam, porque nas suas mentes são grandes pecados. Então, quando esse vendedor, ele começa a insistir com esse irmão, batendo na porta de sua casa todos os dias, quando o irmão abria a porta, o irmão olhava, logo via aquelas grandes bagagens, o irmão, é claro, repreendia com toda a sua autoridade e força, e aquele espírito do mal com as suas bagagens ia embora. Mas como nós sabemos que o diabo é insistente, e ele sempre procura insistir nas suas tentações contra a vida daquele que serve a Deus, ele não desiste e continua insistindo. Ele volta sempre por vários horários, bate na porta da casa do irmão, e quando o irmão abre, o irmão, por vê-lo, por ver as suas bagagens, o irmão continua repreendendo com muita força aquele mal. Mas um certo dia, aquele mesmo irmão estava passando uma luta muito grande em sua vida, uma luta financeira. Ele estava enfrentando uma crise como nunca antes enfrentou. Contas estavam chegando, dívidas pendentes, e a preocupação era enorme. Ele se preocupava muito em manter a sua vida honesta, o seu nome limpo, e agora ele está enfrentando uma grande batalha. E o diabo, ele não perdeu essa oportunidade. Aproveitou esse momento de luta, esse momento de batalha, e veio para tentar aquele irmão, mas de uma forma diferente. Dessa vez, quando ele bate na porta da casa deste irmão, ele não está com as suas bagagens. O irmão abre a porta da casa e quando vai repreendê-lo, ele desespera. O irmão espera para ouvir o que ele tinha a dizer e ele diz: olha, irmão, dessa vez eu não trouxe as minhas bagagens, porque eu sempre percebo que quando eu venho com as minhas bagagens, você se exalta e repreende, e eu vou embora. Mas hoje eu não trouxe as minhas bagagens. Hoje eu vim sozinho. Para não dizer que eu vim sozinho, eu vim só com um preguinho. Só um preguinho, irmão. Foi o que eu trouxe. Porque, irmão, eu quero negociar com você. Eu quero deixar esse preguinho na sua casa. Mas, irmão, eu pago o que você quiser, o quanto você quiser, para que eu possa deixar esse preguinho
na sua casa. Naquele momento o irmão pensou, poxa, ele não vai deixar em casa o adultério? Ele não vai querer deixar na minha casa a mentira, o roubo, o homicídio e tantos outros pecados? Então ele quer deixar só um preguinho. De repente aquele irmão pensou, poxa, de repente ninguém vai ver esse preguinho na minha casa. É onde o irmão começa a negociar com aquele vendedor. Então o vendedor diz para ele, eu pago tanto para deixar esse preguinho. O irmão se alegra, recebe no momento aquilo como uma grande vitória. Ele se alegra, ele pensa, agora eu vou pegar essa quantia, esse valor, eu vou pagar aquela conta, aquela outra conta, aquela conta que já está chegando, vou conseguir pagá-la e ainda vai sobrar-me dinheiro. Nossa, sim, você pode deixar esse preguinho em casa. Ah, não, o que tem? Não tem nada a ver, esse preguinho, não, é apenas um preguinho. Sim, eu recebo esse valor, pode deixar o preguinho aqui em casa. E aquele vendedor ainda olhou para o irmão e disse, olha, mas irmão, você pode até escolher aonde você quer que eu coloque esse preguinho. Então o irmão olhou para ele e disse, olha, então coloque atrás da porta aqui do meu quarto. Ah, ninguém vai ver. Pode ser aqui, atrás da porta do meu quarto. Aquele vendedor entrou com um martelo nas mãos. E com aquele prego, ele começa a pregar. Na medida em que ele pregava, ele olhava dentro dos olhos do irmão e dizia, irmão, nunca se esqueça que este preguinho é meu. Nunca se esqueça, irmão, que este preguinho me pertence. Eu paguei e ele é meu. O irmão disse, que nada, o preguinho é teu, sem problema nenhum. Porque o irmão estava todo eufórico com aquele valor que ele tinha nas mãos. Ele pensava, os meus problemas estão todos resolvidos. Então aquele vendedor vira as costas e vai embora. O irmão comemora com a sua esposa e diz, agora temos para pagar todas as nossas dívidas. E ele vai se deitar. Vai dormir, vai para a sua normalidade, mas ele não sabia. Quando ele se deita e quando ele começa a descansar, juntamente com a sua esposa, ele escuta um barulho na porta da sua casa. E ele pensa, quem pode ser? Uma hora dessas? Tarde da noite? Mas o irmão se levanta e vai até a porta, e quando ele abre a porta, lá estava o vendedor. O irmão olhou para ele e disse, mas essa hora o que você quer? E o vendedor disse, irmão, o preguinho é meu, ou você esqueceu? Eu vim pendurar o meu chapéu no meu preguinho, então me dá licença. O irmão se afastou, ele entrou no quarto do irmão, colocou o chapéu dele pendurado no preguinho dele e foi embora. O irmão voltou, se deitou. Uma hora depois, ele torna a ouvir um barulho assustador naquela porta, na porta da sua casa. Ele se levanta ainda mais nervoso, irado. A sua esposa já está questionando. Ele vai, abre a porta. O vendedor novamente. Ele diz, mas você de novo? Ele olhou para o irmão e disse, irmão, você esqueceu que o preguinho que está dentro da sua casa, ele é meu? Irmão, eu preciso tirar o chapéu e colocar a minha capa. Dá licença, irmão. O irmão saiu da frente, ele entrou, tirou o chapéu, colocou a capa e foi embora. Uma hora depois, ele retorna de novo. E assim, irmãos, foi sucessivamente. Aquele casal começou a brigar, a discutir,
Já não havia mais paz dentro daquela casa. Já não havia mais privacidade para aquele casal. De uma em uma hora e às vezes de meia em meia hora ele vinha. Não respeitava o horário. Não respeitava o dia. Podia ser qual fosse o dia. Ele estava lá. Ele batia na porta. Ele entrava. Qual fosse o horário. Aquele casal começou a brigar tanto, mas tanto. Começa a entrar dentro daquela casa o ódio. Aquele casal começa a se odiar. De repente, aquele irmão, cheio de ódio, ele deixa de ir para a igreja. Aquele irmão que antes era um homem de Deus, cheio de Deus, agora ele está tão perturbado, com a sua vida carregada, que ele já não tem mais paz, não tem mais alegria, resolve se separar de sua esposa. Ele se separa, entra dentro daquela casa agora o adultério sem ele perceber. Entra dentro da casa dele a mentira, ele começa a mentir. Entra dentro da casa dele tantos pecados horríveis que antes ele não aceitava de maneira alguma. Então aquele irmão, já cansado de sofrer, ele abandona aquela casa, pois já havia perdido a sua família. E agora aquele vendedor entra para dentro daquela casa. E lá ele já tinha todas as suas bagagens. Ele destrói completamente aquela casa. Conclusão dessa ilustração, meus irmãos, é que o diabo não conseguiu implantar na vida do irmão o adultério, o roubo, o homicídio. Não conseguiu implantar na vida do irmão esses pecados que, quando as pessoas ouvem, se assustam. Mas ele conseguiu implantar na vida daquele irmão um preguinho. Esse preguinho é a brecha que a Bíblia nos diz. É a brecha que às vezes o homem dá ao diabo, o diabo entra por ela e causa uma grande destruição. Este preguinho são as coisas pequenas que você às vezes não para pensar. São detalhes que às vezes você deixa de observar na sua vida, no seu dia a dia. Às vezes, você que me ouve nesse momento era uma pessoa que orava tanto. E você deixou de orar e você na sua mente de repente pense, mas não tem problema, não tem nada a ver. De repente esse seja um preguinho. A Bíblia diz, lembra-te onde caíste, arrependa-te e volte a praticar as mesmas obras. Então é necessário você lembrar de aonde você caiu. De repente você caiu na oração. Você não ora mais, lembra-te disso. Arrependa-te quando ainda há tempo e volte a exercer, a fazer. De repente você era uma pessoa que era tão fervorosa e você dizia, eu vou à igreja, eu vou todos os dias sim, na semana, só quando realmente eu não puder, eu vou buscar a Deus. De repente você caiu nessa área, hoje você é um crente domingueiro, só vai dia de domingo para a igreja. De repente, irmãos, são coisas pequenas que você até diz, o que tem? Isso não tem nada a ver. Mas isso pode te levar a grandes pecados. É o que eu sempre digo. Às vezes nós dizemos assim, fulano caiu no adultério, fulano caiu em tal área. E não, eu digo que não. Eu digo que essa pessoa caiu antes, nas coisas pequenas. Essa pessoa foi deixando os princípios de Deus em sua vida, foi deixando de pouco a pouco coisas que às vezes nós olhamos como que fossem coisas mínimas. Não, mas são coisas que precisam ser observadas. Foi deixando, e quando ele já estava caído, o diabo só precisou denigrir a imagem dele diante dos homens. Então implantou um pecado, como a gente às vezes observa como um grande pecado, mas pecado é pecado. Mas ele usou deste pecado grande, como nós às vezes pensamos, para denigrir a imagem dessa pessoa diante de todas as pessoas. Então esse preguinho, você tem que tomar muito cuidado. Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado.
De repente você já trouxe esse preguinho para dentro da sua casa. De repente você teve uma oportunidade de fazer um negócio. E como você não está bem financeiramente, você percebeu uma oportunidade de ser desonesto e superfaturar. E você olhou e disse, não, mas não tem nada a ver, ninguém está vendo. E você então resolveu ser desonesto nesse negócio e superfaturar. Mas eu quero te dizer, pode ser aí um preguinho que você permitiu entrar na sua vida e por ele o diabo pode trazer coisas terríveis, coisas maiores. Então que você repreenda esse preguinho da sua vida hoje. Olhe para a sua casa, olhe para a sua vida, olhe para o seu coração e descubra se há algum preguinho na sua vida. Diga para ele em nome de Jesus Cristo ir embora, porque a sua vida foi comprada pelo sangue de Jesus. A sua vida pertence a Jesus e você precisa andar no caminho da justiça de Deus. Eu deixei aqui uma palavra para você, meu irmão, minha irmã, que está no livro segundo escreveu Mateus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26 e verso de número 41, que diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ore, vigie, seja uma pessoa de oração, uma pessoa de vigilância. Porque quando você observar esse preguinho, você vai repreendê-lo antes que ele seja grande demais. Esse preguinho também poderia ser uma bola de neve, que às vezes ela é tão pequena que a gente não dá atenção, mas ela vai rolando, rolando, rolando e crescendo, 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 quando de repente ela está tão grande que a gente não tem mais controle. A gente não tem mais o que fazer. Então, aproveite essa oportunidade. De repente, no seu relacionamento, já exista algum preguinho na sua vida espiritual, no seu trabalho, lá com o seu patrão. De repente, você permitiu algum preguinho entrar lá na sua vida profissional. Você está traindo de alguma maneira o seu patrão, o seu compromisso de um funcionário. Então, repreenda hoje esse preguinho, para que amanhã ele não seja uma grande destruição na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, abra os seus olhos hoje e repreenda todo este mal. Ore, vigie, busque a Deus. A carne pode ser fraca, mas o Espírito está pronto. E se você buscar a presença de Deus, o Espírito vai reinar sobre a sua vida e você sempre será muito mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo, fique na paz do Senhor Jesus e logo, logo voltarei com mais ilustrações para edificar a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe. Quem vos agradece é o vosso irmão em Cristo, pastor Mário Rainieri. Forte abraço em nome de Jesus.